O que é uma função secôncava, você sabe? Quando ela tem a curva que está fazendo troca de sentido, no caso, né? Isso, estava pensando dessa forma. Eu gosto de pensar em buraquinho mesmo. Quando tem a barriguinha voltada para baixo, tem uma concavidade, a barriguinha voltada para cima, uma convexidade, beleza? Então esse é côncavo, aqui esse é côncavo, esse aqui é convexo. Beleza. Bem, é o caso, né? Então a gente tem que buscar essas regiõezinhas de concavidade e convexidade. O desenho, ele tá meio assim, né? Tipo, como eu posso te dizer? Se a gente for bem no detalhe, dá para dizer que isso aqui é côncavo, tal, porque meio que tem uma curvinha. Sim. Né? Então vamos lá, vamos ver se tu concorda comigo em tudo que eu vou dizer aqui. Côncavo, barriguinha assim, para baixo, né? Isso é um convexo, barriguinha para cima. Então eu diria que côncavo é do 1 ao 2. Depois tem uma barriguinha para cima, é convexo. Então, vamos deixar para lá. Ele continua sendo côncavo toda essa região aqui, tá vendo? Sim. Então eu vou pôr ali de 3 a 5. E é isso, né? Então esses são os intervalos de concavidade. Ou melhor, aqui eu pensei que ele ia usar côncavo e convexo, mas ele usou côncavo para cima e côncavo para baixo. Então isso aqui são os côncavos para baixo. Então é a D, beleza? Desculpa, man. É que normalmente eu chamo de côncavo e convexo, não côncavo para cima e côncavo para baixo. Como esses caras eram côncavos para baixo, eles são respostas da D, beleza? Aqui pelo menos no gabarito dela, tu consegue descer um pouquinho só para ver ali que código. Eu não sei o que ela define côncavo para baixo. Bem, eu defino dessa forma, mas talvez ela possa definir de um jeito diferente. Ela botou essa resposta na C, S1, 2 e 3 e 5. Ah, é? Então tá, né? Então o côncavo para baixo dela é o que eu considero côncavo para cima. Então beleza. Na C ali é côncavo para cima, tá dizendo, pelo menos. Sim, mas eu não considero que seja côncavo para cima, mas provavelmente eu que estou errado. Não sei. Então, o que Também seria não um sei côncavo dizer. para cima? Seria isso? Para Isso, mim, acho que ela côncavo para cima é isso, que a barriga tá para cima. assim, porque daí entra na questão do côncavo e o convexo, né? Justamente, mas é que aqui ele não está falando de convexo. Ela está falando de côncavo para cima e côncavo para baixo. Então, para isso aqui para ela aqui, ó, isso aqui é côncavo para cima. É isso que está acontecendo aqui nas regiõezinhas que eu marquei, beleza? Nessa e nessa. Beleza. Então agora você me diria que os côncavos para baixo são onde? Seria do 5 ao 7. Do 5 ao 7? Não, mas tem mais uma região. E do 2 ao 3. Exato. Pontos de inflexão. E aí, quem são os pontinhos de inflexão? Eu diria que seria o 2 e o 5. O 2 e o 5, porque são pontos que mudam de um tipo de concavidade para outro, né? Isso. Bem, então tem mais. Não é só o 2 e o 5, não. Porque se a gente está considerando o que a gente está considerando, é mais ou menos assim, né? Então teve esse ponto que mudou o comportamento, esse ponto e esse. Então é o 2, o 3 e o 5, ok? Ok. Entendeu? Entendi. É Então onde tá tem bom. o ponto de virada de... Isso. Então faltou o 3 ali na tua fala. Beleza? Beleza. Sinal da primeira derivada e da segunda derivada em cada intervalo. Isso é bem legal. Bem, você sabe que o sinal da primeira derivada está associado com ser crescente ou ser decrescente, né? Uhum. É isso aí.
Então, pronto, né? O que você diria aqui dos sinais da primeira derivada, então? Onde que é crescente e onde que é decrescente? Você meio que já respondeu isso, né? Sim. Você falou ali que é crescente de 4 a 6, não é? Uhum. Então, de 4 a 6, Vai ser o positivo. sinal é positivo, o sinal da primeira derivada é positivo. Então, bem, ó, eu quero que você faça isso, tá? Uhum. Leve em conta aqui as coisas que nós já pensamos. Quando você tiver os sinais ali da primeira derivada, você já me diz quais são os sinais da primeira derivada, então. Do intervalo 1 até o 4, que daí seria 1, 2, 2, 3, 4, seria negativo. O intervalo do 4 ao 6, que daí seria 4,4, 5, 5 e 6, seria positivo, e do 6 ao 7 seria negativo. Aí, ó. Pegou a ideia. E agora, bem, você estava falando sobre a primeira derivada. E a segunda derivada? Você sabe o que faz o sinal ser positivo, negativo? Tem ideia? Não é a mesma lógica de... A lógica é que você tem que ver o tipo de concavidade que você tem. Se você tiver a concavidade virada para cima, o sinal é positivo. Se você tiver a concavidade virada para baixo, é negativo. Ok? Uhum. Então tá bom. Então depois tu avalia isso aí, tá? Sim, Avalie isso, beleza? beleza. Então tá bom. Muito bem. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos para a próxima. Acho que você pegou bem a ideia, né? Deixa eu pegar a próxima aqui. Está aqui. Encontre os intervalos, blá 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 blá. Só uma dúvida, só para anotar aqui. Diga. Tu comentou ali da segunda derivada, se for para a concavidade for para cima, ela vai ser positiva e concavidade para baixo vai ser negativa. Isso. Exatamente. Só para anotar. Então é só avaliar a mesma questão ali da concavidade que você já tem os sinais. Sim. Muito bem. Encontre os intervalos onde f de x é crescente, decrescente, côncava para cima, côncava para baixo e pontos de inflexão.
Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá, como é que você faz essa avaliação? E diga, pense na primeira, que é um pouquinho mais simples. O que a gente tem que fazer para ver se a função, onde a função é decrescente, por exemplo? Isso tem tudo a ver com o problema anterior, né? Sim. Porque no problema anterior eu falei que ela ser decrescente ou crescente tem a ver com a primeira derivada, lembra? Falei assim, ó, sinal da primeira derivada tem a ver só com a função ser crescente e decrescente. Uhum. Então, como é que você vai encontrar, agora que você não tem o gráfico, você vai ter que derivar e ver onde que a derivada é positiva ou negativa, ok? Ok. Bem, eu vou escrever isso aqui para que tu possa fazer com mais apoio teórico. Vamos lá. Para que o sinal da primeira derivada seja positivo, a função, bem, ou melhor dizendo, onde a função tem comportamento crescente, o sinal da primeira derivada é positivo. O contrário para o contrário. Que? Sendo assim, para encontrar onde o sinal da primeira derivada é positivo, temos que derivar a função. E o que, né? A gente pode igualar ela a zero, encontrando assim o valor de x, que o comportamento muda de crescente para decrescente. Ou o contrário. O que, por definição, é um ponto crítico de máximo mínimo. Né? Porque, pensa comigo, o ponto onde a função muda de crescente para decrescente é o ponto de mínimo, ou melhor, de máximo, né? A função, veja, a função ela era crescente e começou a cair, certo? Foi nesse ponto que o comportamento mudou. Era crescente, começou a ficar decrescente. Então, esse aqui, tu olha para o gráfico e vê que é um ponto de máximo, né? Sim. Então, é isso que você está procurando aqui para pensar sobre os sinais da primeira derivada. Então, deriva igual a zero, tá bom? Beleza. A derivada vai dar menos 4 menos 2x. E aí a gente faz igual a zero, isso? Estava com o microfone desligado, exatamente, derivada de menos 4 menos 2x, isso aí. Bem, agora você quer avaliar aquele ponto onde muda o comportamento, porque vai ter uma mudança. Então, você pode encontrar aqui e colocar igual a zero. Se você já quiser saber, veja, porque a pergunta
bem direto a pergunta, ele fala aqui, ó, crescente, né? Então, como a gente já entendeu, crescente é quando a primeira derivada é maior que zero, certo? Certo. Essa aqui é a primeira derivada, certo? Certo. Então, tu pode colocar aqui, ó, maior que zero. Sacou? Aí tu vai encontrar os valores de x em que essa função vai ter a primeira derivada maior que zero. Agora, para resolver isso aqui é igual resolver igualdade, né? Passa o número para o outro lado, passa dividindo, só que tem um detalhe. Eu vou fazer, provavelmente tu não lembra. Vou passar o menos 4 para o outro lado, daí vai ficar menos 2x maior que 4, certo? Trocou de lado, trocou de sinal, certo? Certo. É menos 4, foi mais 4. E agora eu tenho que passar esse menos 2 dividindo, porque eu quero achar o valor de x. Então tem que isolar o x. Como o menos 2 está multiplicando, ele vai para o lado dividindo. Então, aqui tem um detalhe. Quando eu passo um número negativo multiplicando ou dividindo, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade, beleza? Então, esse é o único detalhe diferente aqui. Quando eu passo multiplicando ou dividindo, para outro lado, o número é o número negativo, só os negativos, o sentido da desigualdade muda. Ok? E o motivo é o seguinte, pensa comigo aqui, digamos que você tenha 3 maior que 2. Se, por exemplo, eu multiplico por 2 aqui, continua tranquilo, continua verdade, 6 é maior que 4. Se eu somo, também. Até se eu diminuo também. Certo? Mas se eu multiplicar por um número negativo, a história muda. Ó, porque vai ficar aqui menos 6 e aqui menos 4. Só que menos 6 é menor que menos 4, não é maior que menos 4. Então tem que inverter, entendeu? Entendi. Então é por isso, tá bom? Então tome esse cuidado aí, lembra disso, pelo menos. Né? Fique esperto. Então a gente descobriu que para essa função, a região crescente, a região onde a primeira derivada é maior que zero, é para x menores que menos 2. Ok? Então tá bom. Veja, a função que tu tem é uma parábola virada para baixo, né? Ela é mais ou menos isso aqui, ó. Então, de fato, a região crescente é a região antes do vértice, tá vendo? Sim. Que foi o que a gente encontrou, porque é para trás de um número. Provavelmente esse número aqui é o vértice. Ok? Não é provavelmente, eu sei que é, mas né, a tua análise deveria ser essa, entendeu? Então, para trás do menos 2, ela é crescente. Depois, então, pela lógica, ela tem que ser. Desculpa, ela era crescente. Depois ela tem que ser decrescente. Então, significa que é naquele ponto, no menos 2, onde o comportamento muda. E, por definição, onde o comportamento muda é o ponto de máximo. Certo? Isso. Então, muito bem. Bem, se a gente encontrou, veja, para fazer a segunda parte ali, é lógica, não precisa nem fazer conta. Se a gente encontrou que para menor que menos 2 é crescente, então significa que vai ser o outro comportamento para outra região. Ou seja, vai ser. Então aqui vamos colocar assim, primeira derivada maior que zero. Então, pela lógica, né? A segunda derivada vai ser maior que zero. Tem que ser, é lógico. Ok? Se para uma região é isso, para outra região é o contrário disso. Entendeu? Entendi. Então tá bom, essas são as duas respostas. Muito bem, né? Tu não perde conta, perde tempo fazendo contas de novo, né, Rodrigo? Agora você pode fazer a B. Está falando ali sobre côncava para cima e côncava para baixo. Saber sobre concavidade é saber sobre a segunda derivada, certo? Então tu tens que derivar de novo. Tens que derivar isso aqui de novo. Qual vai ser a derivada, então, disso, a segunda derivada dessa função? Vai ser. Deixa eu dizer aqui que melhor. Vai ser menos 2.
Segunda derivada? Menos 2? Sim, sim, sim. E aí, o que você conclui disso? Você acabou de fazer a segunda derivada deu negativa. E aí? A segunda derivada negativa você me respondeu lá no outro exercício que significava, né? Mas se você não lembra, eu escrevo de novo. Ela vai ser menor, daí vai ser negativa. Que o resultado é negativo. Quando temos a segunda... Para avaliar concavidade para cima ou para baixo, podemos utilizar o sinal da segunda derivada. Quando a segunda derivada, ou melhor dizendo, na região onde a segunda derivada é maior que zero, temos concavidade virada para cima. Na região onde a segunda derivada é menor que zero, temos concavidade virada para baixo, que às vezes você vai ver como convexidade, ok? E você encontrou que para essa sua função, a menos que eu esteja muito louco, ela é sempre menos 2, né? Independente do valor, a tua segunda derivada é menos 2, dependendo do valor de x, quero dizer, né? Sim. E tu derivou duas vezes e deu segunda derivada igual a menos 2. Então ela é sempre negativa. A segunda derivada é sempre negativa. Então ela é sempre menor que zero. Então ela é sempre virada para baixo. Então é uma concavidade virada para baixo. Essa função, ela tem sempre a concavidade virada para baixo. Se tu parar para pensar, é isso mesmo, né? Isso aqui não é uma concavidade virada para baixo? Sim. Sempre. Então ela não muda o comportamento. Tem função que muda, né? Tipo, a R ao cubo, por exemplo. Aqui ela é côncava, aqui ela... Não, aqui é convexa, aqui é côncava. Né? Sacou? Mas uma funçãozinha de segundo grau é assim, tá bom? Ou ela é sempre côncava ou ela é sempre convexa. De boa, né? Sim. E o ponto de inflexão não vai ter, porque não tem um valor onde muda o comportamento, ela tem sempre o mesmo comportamento, entendeu? O ponto de inflexão está associado com você mudar o comportamento, de sair de côncava e para convexa, ou o contrário. Tá bom? Tá bom? Sim. Tá bom. Então agora tem que fazer uma derivadinha um pouquinho pior aí. Tem como tu fazer para mim? Depois eu corrijo. Sim.
Cara, precisa ir no banheiro, tá? Só um segundo. Aham, sem problemas. Certo. E aí, conseguiu derivar já? Ainda tô derivando. Ah, beleza. Ela é bem grande. É grande.
Me diz, eu acho que você está fazendo certo, mas por um caminho não tão bom. Porque a parte de baixo, né, está ao quadrado. Então eu suponho que você tenha aberto ela, né? Tu Ah, tenha feito aparecer x à quarta e coisas do gênero, né? sim. Isso não é legal, tá? Isso lembra uma daquelas derivadas que eu já te ensinei. Deixa eu mostrar aqui de novo. Já mostrei isso aí pra você. Quando acontece uma situação dessa, tem que fazer o seguinte, ó. Vamos pensar na derivada só de baixo, né? Vamos dizer que a tua função é isso aqui. Então você vai chamar de u quem está ali dentro. Você não quer levar ao quadrado essa parada, é muito trabalhoso. Chama de u, faz a regra da cadeia, entendeu? Entendi. 2x mais 1, que daí o f de u é igual a u ao quadrado. Daí vai ficar df du. Quem é? 2u. Pronto, a derivada agora é só a multiplicação desses caras. Tu não vai precisar ficar fazendo chuveirinho, velho. Faz chuveirinho, né? 2u, 2x mais 1. Agora quem que é o u? O u é o x ao quadrado menos x mais 1. Entendeu? Pronto, tá derivada a parte de baixo. Bem mais rápido quando a gente usa a regra da cadeia, né? Sim. Eu estou bem em dúvida porque a derivada de uma fração, de uma divisão, Regra do não, quociente. isso, O que tem?
Não teria que fazer a derivada de f vezes g menos a derivada de a função de f vezes a derivada de g. A regra da cadeia é isso aqui. Uhum. Melhor, a regra do quociente é isso aqui. Eu já fiz a derivada da parte de baixo para ti, ou seja, a derivada do que seria o v. Uhum. Só tem que derivar o u agora, né? Que é bem fácil. X menos 2 é 1. Sim. Então pronto, agora é só colocar as coisas no lugar, né? Então, u x menos 2, derivada 1. V, isso aqui tudo. Derivada, isso aqui tudo. Deixa eu copiar aqui. Pronto, mano. Só pôr no lugar agora. Certo? Certo. Fazer derivada é montar quebra-cabeça. Eu estou anotando aqui para fazer pela regra da cadeia, aí fica mais fácil.
Qualquer problema, fala, hein? Uhum. Lembra que tu não precisa ficar abrindo os termos, né? Sim. Tipo, na parte de baixo ali, que está ao quadrado, né? Essa é a regra do quociente, fica ao quadrado na parte de baixo. Tu não precisa fazer a continha. É só colocar aquilo que já tem que estar na parte de baixo, só que é ao quadrado. A derivada aqui para mim está dando menos 3x ao quadrado mais 9x menos 3 dividido por x ao quadrado menos x mais 1 elevado ao cubo. A quarta. Quarta. É. Como é que ficou o cubo se é o quadrado do quadrado? Não entendi se é o cubo, hein? A função é essa, só que ao quadrado, regra de potência, velho. Já conversou da importância dessas regras, hein? Sim. Isso aí multiplica. Aí vai ficar 4. Ok? Ok. Então, é isso. Agora a parte de cima eu não sei. Porque é muita conta, né? Eu acho que vai ficar mais ou menos isso que você falou aí ou não, né? Pra abrir os termos, cara. Se tu abrir os termos e não aparecer o x à quarta, tá errado. A menos que tenha simplificado de alguma forma. O que eu acho que não vai acontecer. Por isso que eu disse, não abre os termos. Deixa desse jeito mesmo. Uhum. Perda de tempo abrir os termos. Por abrir os termos eu quero dizer fazer o chuveirinho aqui, essas coisas. Isso aqui na derivada... Cacete. Isso aqui na derivada, muita perda de tempo, não vale a pena. 2x mais 1 vezes x menos 2. Pronto, eu deixaria dessa forma aqui mesmo. Terminei minha derivada. Não pode ficar perdendo tempo com derivada na hora da prova, entendeu? Até porque o que tu vai fazer agora, que é avaliar a questão de ser crescente, decrescente, às vezes é melhor deixar desse jeito mesmo. Então, nem simplificar, simplifica. Por exemplo, né, nós queremos avaliar onde é que a segunda derivada é maior que zero. Então, nós queremos avaliar isso aqui maior que zero. Certo? Certo. Bem, nessa brincadeira, aqui embaixo já não importa. Porque é meio que esse cara vai passar para o outro lado multiplicando, então ele some da conta. Esses dois caras aqui são iguais, ó. Então dá até para dar uma simplificadinha. Então, se tu tivesse aberto a conta, tu não ia perceber isso.
Sacou? Essa simplificadinha que eu fiz ali. É isso aí. E aí, o que mais dá para fazer aqui? Aqui uma ideia agora sim é abrir isso, que agora tá bem mais simples, né? Agora não vai aparecer coisas à quarta potência, uma série de outros problemas não vão acontecer. É uma pena não estar conseguindo identificar aqui as raízes, talvez nem tenham. Quais dois números Q multiplicados dão 1 e somados dão 1? Acho que não tem. Então isso aí eu acho que não tem raízes. Porque se tivesse até daria para simplificar um pouco mais. Aqui vai ficar... Agora aqui dá para fazer um chuveirinho se tu quiser. Dá pra... Daí tu pode resolver uma equação de segundo grau, fazer Bhaskara. A gente tem que saber fazer Bhaskara, sim. Sem ter dúvida nenhuma. Então aqui vai ficar 2x ao quadrado menos 4x mais x menos 2. Daí tu já tem que se encaminhar para perceber que vai dar uma equação de segundo grau e tu consegue encontrar a desigualdade, você consegue encontrar as informações da desigualdade resolvendo Bhaskara. Que vai ficar menos 4x mais 8x. Pô, dá para juntar ali, né? Isso aqui fica menos 3x. Então vai ficar mais 6x. E esse aqui vai ficar mais 4. Para maiores detalhes, faça essa conta depois, tá? Agora, se eu juntar isso aqui, vai ficar 3x ao quadrado, né? Juntando esse com esse. Agora, juntando esse com esse, vai ficar 5x. E, finalmente, juntando esse com esse, vai ficar 5. Alguma dúvida? Não, por enquanto. A menos que eu tenha errado alguma conta, que existe uma possibilidade muito grande, porque eu costumo errar essas coisas, tu tens que resolver a Bhaskara dessa equação de segundo grau. Por quê? Bem, porque, vamos lembrar, nós estávamos procurando aqui os valores para que a derivada seja maior que zero. Só que a função que acabou aparecendo para encontrarmos isso é uma equação de segundo grau. Ótimo, porque uma equação de segundo grau a gente sabe resolver. Se fosse uma de terceiro grau, talvez se fosse uma coisa envolvendo exponencial, logaritmo e seno, a gente não conseguiria. Mas isso aqui a gente sabe porque envolve Bhaskara. Mas como é que a gente vai concluir isso? Não é difícil. Ó, essa conta aqui te daria um gráfico assim. Ok? Ok. Porque o sinal é negativo. Então é virado para baixo. A gente já conversou sobre isso hoje. E a gente percebe que os valores que a função é maior que zero são os valores aqui para cima. Ó. Essa região são os valores que vão te dar y maiores que zero. Que são justamente as regiões entre as raízes. Então é importante tu achar as raízes para encontrar qual é a região que fica maior que zero. É a região entre as raízes. A gente percebe isso só de olhar para o gráfico. Existe um monte de outras formas de pensar isso, existe. Mas eu acho que a mais intuitiva é essa do gráfico, ok? É uma equação de segundo grau, parábola virada para baixo, olha no gráfico, resultados positivos entre as raízes, entendeu? Então agora tem que fazer Bhaskara, tá bom? Então eu vou começar aqui e depois tu termina. O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então vai ficar 25 mais 12 vezes 5 dá 60. Então isso aqui vai ficar 85. Então deu um resultado quebrado, beleza? Porque 85 não tem raiz. Ok? Ok. 85 não tem raiz exata. Nós temos a raiz quadrada de 81, que é 9. Ok? Então vamos usar isso a nosso favor. Vamos para a segunda parte. X igual a menos b, vamos lembrar que o b é 5. Então fica menos 5. Mais ou menos a raiz de 85 dividido por 2 vezes o a é menos 3. Então, cara, a gente pode fazer o seguinte, olha só, menos 5 mais ou menos 9.
Porque 85 é quase 81. Ok? Então eu vou colocar que é 9, porque a raiz quadrada de 81 é 9. Então eu coloquei que é 9, mas a resposta é aproximada, beleza? Sim. Então tá bom, é só para não ficar carregando o número com vírgula, coisa assim, né? Beleza? Beleza. Então com isso aí tu vai ter duas raízes. Lembra que é aproximado. Então uma das raízes aqui é com a positiva, então vai ficar 4 dividido por menos 6. 4 dividido por menos 6. Menos 2 terços. Essa é a raiz negativa. A raiz com o negativo. Agora vamos pegar a positiva. Não, é com o positivo isso aqui, viajei. Agora vamos pegar a negativa. Menos 5 menos 9 é menos 14. Menos 14 dividido por menos 6 é 7 terços. Ok? Então tá aí as duas raízes, beleza? Então agora você sabe que essas duas raízes aqui, essa é menos 2 terços e essa é 7 terços. Então você sabe que é entre esses valores que você vai ter a resposta positiva. E fora deles, ou seja, menor que menos 2 terços e maior que 7 terços, tu vai ter positiva. Ok? Ou seja, a derivada ela é maior que zero, ela é a região é crescente do gráfico entre menos 2 terços e 7 terços, beleza? Uhum. Então é um problema bem longo aí, né? Mas é porque tu ainda não pegou o jeito de agilizar a derivação, né? Mas uma hora você pega, beleza? Foque Beleza. só em fazer rápido, não em fazer assim aberto, as coisas costuma piorar, tá bom? Costuma não Uhum. ser positivo. Então, beleza, meu velho. A gente se fala. Falou. Falou, valeu. Abraço.